Há cerca de um ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve garantir aos doentes o fornecimento de remédios, incluindo os chamados medicamentos de alto custo. Esses remédios, para quem não sabe, por serem de uso crônico e custarem muito caro, são impossíveis de serem adquiridos pela maioria da população, inclusive a classe média. A decisão do tribunal levou a União, estados e municípios a fazer um acordo para a compra e distribuição desses medicamentos. Mesmo assim, tem ocorrido racionamento e até a falta de vários tipos de remédios, causando graves problemas aos que dependem de seu uso. O deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, está aqui conosco para falar sobre o problema. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Esse problema realmente é um problema grave, que são doenças de uso continuado e que são interrompidas porque o SUS deixa faltar. Qual é o problema? O que é que está pegando, deputado? Bom, os problemas são muitos. Eu fui secretário de Estado da Saúde, mais recentemente no meu estado, e pude sentir na pele este problema. Nós temos hoje em torno de 36 patologias, que chega aí em torno de 112, 120 tipos de medicamentos, que nós defendemos a sua justa distribuição. Agora, existe uma rede por trás da questão dos medicamentos de alto custo, que é preciso fazer um grande enfrentamento. E eu espero que esta casa, através da Comissão da Seguridade Social e Família, eu espero que através dos deputados, do nosso ministro Alexandre Padilha, a gente consiga encontrar um ponto de equilíbrio. Eu vou lhe dar aqui alguns dados que são preocupantes. No estado do Piauí, nós atendemos em torno de 3.200.000 pessoas na rede hospitalar, nas pessoas que são atendidas na atenção básica, com mais, atendemos em torno de 2 milhões de outros estados, atendemos em torno de 5 milhões de pessoas. É muita gente. Nós gastamos hoje, praticamente, lá no estado do Piauí, com 5 milhões, com os medicamentos mais diversos, o que se gasta para 10 mil pessoas em medicamento de alto custo. Ou seja, 10 mil pessoas leva 50% do orçamento de 5 milhões de pessoas. Então tem um problema que tem que ser resolvido. E aí nós temos uma situação que eu chamo dos laboratórios. Eu vou te dar um exemplo assim muito difícil. Esse problema, então, está localizado nas patentes dos remédios. As patentes é um dos grandes problemas. Eu venho dialogando com o ministro Alexandre Padilha que se a gente não conseguir quebrar a patente para que esses medicamentos sejam feitos em laboratórios públicos, a situação fica insustentável. Como foi feito com o HIV, com os medicamentos caso concreto, um bom exemplo. Então, precisamos avançar. Nós queremos que as pessoas tenham acesso ao medicamento. Não tem ninguém, não tem nenhum cristão, qualquer pessoa de bom senso que fique contra os homens e as mulheres ter o seu medicamento. Nós defendemos. Tanto que quando eu assumi a Secretaria de Estado da Saúde, nós atendíamos em torno de 1.200 pessoas. Eu terminei com 3 anos de mandato, deixando 10 mil pessoas sendo assistidas. Foi ampliado esse atendimento. Nós ampliamos. Agora, existe uma situação que é a situação da judicialização da saúde. Esse é o outro nó, porque a gente desplaneja a saúde, todos os dias você tem ações judiciais determinando que você pague medicamentos com preços elevadíssimos. Nós tivemos um caso específico, eu gosto sempre de ilustrar este caso, onde no Brasil tem em torno de 250 pessoas com uma doença raríssima, que é a epidermólise bulhosa. Essa doença... Não sei nem que doença é essa. Pois é, ela é um monte de bolha que surge na pele e causa muitas dores, causa realmente muitos problemas de saúde. No Piauí deve ter em torno de 5 pessoas, né? 3, 4, 5 pessoas com este problema. Então, nós recebemos uma ação jurídica para comprar este medicamento. Eu fiz o primeiro orçamento, era R$ 917 mil para se comprar este curativo para uma paciente. Eu fiz um segundo orçamento, caiu para R$ 644 mil. Eu comprei deste medicamento, este curativo, por R$ 522 mil. Primeiro, que eu acho um absurdo, né? Não tem um curativo para que venha à cabeça a quantidade de dinheiro num único curativo. Agora, o que é mais sério é que tem uma associação do país, uma associação que eu pergunto ao povo brasileiro, 250 mil pessoas tem mesmo organização para fundar uma associação? Aí nós começamos a sofrer a pressão da advogada da associação. A coincidência é uma pessoa de Recife, o laboratório que fornece o medicamento de Recife. Logo, não se tem dúvida que os próprios laboratórios organizam associações para pressionar o governo para se pagar medicamento de alto custo.
Eu sou contra o medicamento? Não, sou a favor. Agora, não cabe R$500 milhão num curativo. Então, se nós tivéssemos esse curativo feito por uma Fiocruz, feito pelas universidades públicas, as pessoas teriam acesso e o povo brasileiro teria mais economia para que pudesse ter acesso a mais medicamentos. Ou seja, a saída é a quebra das patentes. A saída é a quebra das patentes e que o sistema público abrace, portanto, em laboratórios públicos, a oportunidade que a gente venha produzir os medicamentos dessa estrutura. Então, são situações como essa que ficam insustentável. Não tem como você continuar aceitando que as pessoas que precisam de medicamento fiquem a depender de laboratórios privados que colocam o preço que acha conveniente, colocando, portanto, governos de joelhos, obrigando todos os dias secretários sendo ameaçados de ser presos, porque tem uma ação jurídica, se você não compra o medicamento, pode até ser preso, como foi o caso de um companheiro meu, um colega do Espírito Santo, durante a minha gestão, terminou sendo preso por uma situação como essa. Então, para mim, essa situação tem que ser tratada de frente, porque eu quero ampliar a porta tem que ser mais ampliada para as pessoas terem mais acesso ao medicamento, mas as pessoas também não podem ficar a depender, sobretudo, de laboratórios privados, mediante chantagem, organizando associações bancadas pelos laboratórios para obrigar governos a pagar medicamentos com preços elevadíssimos. Então, agora, não cabe esses preços elevados. Como fazer essa quebra? Isso é uma iniciativa do Congresso ou é o próprio Executivo que tem que fazer isso? Isso é uma briga muito grande, porque, na verdade, são laboratórios multinacionais. Não é? Eu reconheço que não é fácil. Se não tiver uma posição de enfrentamento, como o Lula teve na época, para tratar da questão do HIV. E eu aqui conclamo a minha querida presidenta, a Dilma Rousseff, que ela precisa nos reforçar esta nossa campanha, essa nossa luta, junto com o ministro Padilha, junto com o nosso Congresso, para que a gente estabeleça de que os medicamentos que nós temos aqui, nós temos que ter uma pactuação. Se você não pode produzir todos, o que é que dá para produzir? Você tem uma patente de 20 anos, não é? Eles querem ampliar cada vez mais. Nós temos que reduzir a patente. Eu até compreendo que você fazer uma pesquisa para chegar a um medicamento, ele tem um financiamento, ele tem um investimento, ele tem que ter naturalmente um retorno. Agora, não pode jogar isso em 100% nos ombros de cidades, de estados humildes, no caso do meu estado do Piauí e tantos outros que temos por aí. Então, por conta disso, é que nós precisamos ter uma pactuação. Reconhecemos que os laboratórios que pesquisam têm que ter o seu custo de investimento, tem que ter o retorno desse custo de investimento, mas também não poderemos ficar com, digamos assim, a faca na garganta reféns dessa patente o resto da vida. Isso é que nós não concordamos. Então, precisamos ter aí um meio termo, uma negociação, para que aquelas patentes que já estão sendo vencidas não se renovem mais, né, e que ela seja apropriada pelo sistema público e aqueles medicamentos novos, aqueles equipamentos que surgem mais modernos, né, que a gente tenha um tempo de pactuação com a negociação internacional, né, porque a questão não é só no país, nós temos realmente uma situação no mundo inteiro, uma pactuação de governos para que a gente possa reduzir esses custos exorbitantes, porque isso, de certa forma, prejudica a saúde como um todo. São recursos que saem pelo ralo, que podem, obviamente, salvar mais pessoas. Deputado, nosso tempo já está acabando. Eu queria só que o senhor comentasse uma pesquisa recente sobre o SUS, que 60% da população usuária, efetivamente, do sistema, considera o sistema ruim ou muito ruim, ou, no mínimo, razoável. Por quê? Principalmente porque faltam médicos e porque demora muito para serem atendidos. Então, essas duas são as principais queixas. Como é que o senhor vê essa avaliação do SUS? A pesquisa ela trouxe uns dados interessantes. Quando você dá uma olhada em quem foi pesquisado, o problema chama-se a porta de entrada. Quem não tem acesso ao sistema, critica. Quem tem acesso ao sistema, elogia. Então, se você fizer uma estratificação na pesquisa e olhar somente quem já teve acesso ao sistema, o SUS ele é mais elogiado do que criticado. Agora, onde está o problema? O problema é que eu acho que tem que fazer uma grande pactuação com a sociedade. A saúde precisa fazer, o SUS principalmente, assim como foi a educação. Hoje a educação ela foi pactuada por empresários que nunca usaram a educação pública, mas eles defendem, eles abraçam. Infelizmente, na saúde,
nós não conseguimos fortalecer o SUS com essa compreensão daqueles que menos usam, porque, na verdade, o SUS ele é usado por todos. O senhor é favorável à volta da CPMF para financiar a saúde? Eu defendo que tem que ter financiamento. Ou CPMF, ou CSS, ou algum outro recurso, nós precisamos ter mais financiamento para a saúde. Mas para poder fechar esse raciocínio aqui que vem desenvolvendo, então, a questão do SUS, para que a gente venha fortalecer, tem que fazer essa pactuação com a sociedade como um todo. Aí nós temos alguns problemas. Ontem mesmo, recentemente, eu estive com o ministro Alexandre Padilha e dizia isso para ele. Com a Constituição de 88, houve um grande aumento dos postos de trabalho na saúde. Mas as universidades, ao invés de ampliar a formação de profissionais, reduziu, sobretudo, as universidades públicas, as federais. Esse é um outro problema. Então, esse é um problema sério, porque se eu tenho mais posto com a questão da saúde da família, eu tenho que ter mais profissionais. Agora, talvez por isso daí a falta de médico. Agora, um outro problema, só para fechar o raciocínio rapidinho. Agora, tem um outro, você é formado pela saúde pública e se nega a trabalhar lá no interior do Estado. Eu defendo que a gente tem que ter um serviço social obrigatório, onde você tem que ter um tempo para trabalhar também nos lugares menores, para poder devolver à sociedade aquela formação que você recebeu pago pela sociedade. A contrapartida, sem dúvida, é um bom argumento. É uma saída para isso. Deputado, infelizmente, nosso tempo acabou, mas teremos outras oportunidades do senhor participar aqui com a gente para desenvolver mais esse raciocínio em cima desse problema grave que atinge a nossa população da saúde pública. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que está em casa, obrigada, um abraço e até a próxima edição.